Canal Brasil Pátria do Evangelho, 17ª palestra. A indulgência. Conceito de indulgência. Segundo o dicionário, indulgência é capacidade ou tendência para aceitar com tolerância as atitudes, o modo de ser dos outros, ou seja, ter complacência, tolerância, benevolência e clemência para com o próximo. Etimologicamente, o termo indulgência se originou a partir do latim indulgentia, que significa bondade, para ser gentil ou perdão de uma pena. Seu antônimo é a intolerância, é uma das virtudes que caracteriza o verdadeiro cristão e que se expressa pela postura complacente, compreensiva, que se adota perante as faltas e imperfeições do próximo. Ser indulgente é saber relevar, perdoar, esquecer, dissimular diante de tudo que possa ser reprovável no comportamento dos semelhantes. A indulgência, a benevolência e o perdão constituem-se nas três virtudes que compõem a caridade. Trata-se a indulgência de um sentimento doce, fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas que tão poucos praticam. A indulgência não vê os defeitos alheios e, quando os vê, procura não evidenciá-los, não divulgá-los. Oculta-os, pelo contrário, evitando que se propaguem, e se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar, mas uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que, fingindo atenuar a falta, a fazem ressaltar com pérfida astúcia. A indulgência jamais se preocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço, mas ainda assim, com o cuidado de os atenuar, tanto quanto possível. Não faça observações chocantes, nem traz censuras nos lábios, mas sim conselhos edificantes, quase sempre velados. A indulgência implica fazer um juízo suave das fissuras morais alheias, do que os outros fazem ou são e que parece errôneo. É uma questão de valorizar o bem em vez do mal, e de temperar com uma certa doçura o próprio refletir sobre o semelhante. Ela se liga diretamente ao raciocínio, ao modo como se processam no íntimo do homem as impressões que ele tem do outro, como ele julga as imperfeições alheias. Aquele que pratica indulgência vê primeiro os seus próprios defeitos, ao invés de se preocupar com as imperfeições de seus companheiros. É calmo, brando, pacífico, tolerante, compreensivo, pois vê no irmão o espírito encaminhado, um igual, um necessitado como ele. Entende as falhas dos seus semelhantes como parte de um processo de aprendizado, no qual também se encontra inserido. É daí que retira força para praticar a caridade através da indulgência, perdoando e auxiliando sempre que necessário, pois se reconhece igualmente na posição daquele que muitas vezes precisa de compreensão e do perdão alheios. Todos temos arestas a parar, vícios a transformar em virtudes, e daí a importância de praticarmos a indulgência, um dos pilares da caridade, fora da qual não conseguiremos desenvolver nossas potencialidades de filhos de Deus. A indulgência face à caridade. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entende Jesus? Resposta: benevolência para com todos, indulgência para com as perfeições alheias, perdão das ofensas. Comentando essa resposta, Kardec considera: a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Ela nos manda ser indulgentes, porque temos necessidade de indulgência, e nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica.
Emmanuel e a indulgência. Emmanuel, no livro da Esperança, lição de número 27, na luz da indulgência, lembra que todos nós reclamamos concurso e compaixão uns dos outros, mas nem sempre sabemos por nós mesmos quando surgimos necessitados de semelhantes recursos. O autor relaciona várias situações em que pessoas equivocadas, resvalando pelos espinhadeiros dos equilíbrios e dos enganos para serem ajudadas, reclamam primeiro compreensão e tolerância. Com atitudes condenatórias, com reprovações e exigências, nada se consegue. E conclui Emmanuel: o próprio Criador espera as criaturas no transcurso do tempo, torelhando-lhes as faltas, encorajando-lhes a esperança, embora lhes corrija todos os erros, através de leis eficientes e claras. No estágio evolutivo em que nos achamos, muitas vezes não conseguimos compreender essa afirmativa. Há pessoas que indagam: por que Deus permite tantos crimes, tanta maldade, tanta injustiça? Homens que matam outros homens, roubam, enfim, praticam atos que repugnam a razão. É que Deus tolera nossas faltas e ainda nos encoraja a esperança. O livre-arbítrio da criatura é respeitado, mas ninguém se furta às consequências de suas ações. O Pai corrige nossos erros através de leis eficientes e claras. Como essas correções se dão muitas vezes a médio e longo prazo, isto é, na vida futura ou em outras existências, as pessoas que ainda não conhecem o processo evolutivo do espírito não conseguem entender e aceitar o mecanismo da lei. De qualquer maneira, a indulgência do Pai para conosco, a tolerância em nosso favor é imensa, fato que ainda não percebemos. Não julgueis para não serdes julgados. Falamos mais acima em julgamento das imperfeições alheias, o que trouxe à nossa mente a famosa frase de Jesus: não julgueis para que não sejais julgados. Mateus 7,1. Deve-se assim ser indulgente para com as faltas alheias, quaisquer que sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como usaste para com os outros. Julgar aos outros é faltar com a caridade, faltar com o amor ao próximo. É agir em desacordo com o maior mandamento, fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Não se deve aplicar ao outro o julgamento rigoroso que nem a nós mesmos aplicamos. Se faz muito necessário entender que tudo aquilo que vemos no outro que nos irrita é a projeção de nossos próprios defeitos. Mas, na maioria das vezes, como não temos a coragem para enfrentar nossas imperfeições, projetamos no outro aquilo que não gostamos em nós e o julgamos severamente. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. A propósito da indulgência, é importante rememorar a seguinte passagem do Evangelho. Os escribas e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher que fora surpreendida em adultério, e pondo-a de pé no meio do povo, disseram: Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isso para tentar e ter do que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, começou a escrever na terra com o dedo. Como continuasse a interrogá-lo, ele se levantou e disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, estes, ouvindo-os falar daquela maneira, se retiraram um após o outro, afastando-se primeiro os mais velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: não, Senhor. Disse-lhe Jesus: também eu não te condenarei. Vai-te do futuro, não tornes a pecar.
João 8:3-11. O perdão e a indulgência. A indulgência é o braço direito do perdão. Reduzidamente, ser indulgente não é observar os direitos dos outros, mas sim suas virtudes. É impossível se torna perdoar de verdade sem colocar em prática a indulgência. Para que possamos perdoar a quem nos magoou, é necessário, em primeiro lugar, aceitar que todos temos defeitos, imperfeições e que na Terra todos estamos no mesmo barco do aprendizado. Sejamos mais tolerantes, superando as mágoas. Em vez de reter os ressentimentos, deixemos-los ir embora. Aceitamos nossos irmãos como eles são, seres com suas qualidades e seus defeitos, assim como nós também o somos. E só assim, com essa indulgência, expulsando do nosso coração a cólera, a mágoa e o ressentimento, é que poderemos perdoar. Como dizia Jesus, se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Mateus 6:14 e 15. Quando perdoamos aos nossos irmãos, não devemos abandoná-los com seus erros e imperfeições. Levemos-lhes o amor ao mesmo tempo que o perdão. Lembremos-nos de que, quando pedimos a Deus o perdão de nossas faltas, somos perdoados, embora tenhamos que nos recompor diante delas. Ofereçamos, portanto, ao irmão faltoso as oportunidades para o seu reerguimento diante do bem e do aperfeiçoamento espiritual. Hoje, a evolução nos leva a compreender que somos todos interligados por dependências de ordem moral e espiritual. Precisamos compreender os outros, entender as situações alheias e auxiliar sempre, para sermos também auxiliados. Os imperativos da indulgência decorrem da necessidade de convivência. A indulgência acalma o coração. Quando as virtudes de alguém são valorizadas, ele se considera digno e ganha forças para ser melhor e lutar contra as suas fraquezas, que se tornam apenas um detalhe. A indulgência sacia a sede de compreensão e acalma o coração, por vezes atormentado pela culpa. Ela atrai quem mais necessita de amparo e compreensão. Especialmente, ergue em direção ao refazimento do caminho, a reparação dos erros praticados. O esforço em ver o próximo de forma positiva torna mais fácil gostar dele e estabelecer vínculos de genuína fraternidade, na medida em que ninguém almeja ser inimigo de réprobos, mas sim de criaturas dignas. Pode concluir que a indulgência, além de se inserir no âmbito maior da salvação do espírito, rumo ao angelical destino, também possui o condão de salvar os relacionamentos humanos, ao conduzi-los a um patamar saudável de auxílio e amparo mútuos. Ela salva o coração do homem da indiferença e da severidade. A indulgência, como componente da caridade, não é só a meta, a libertação final, fruto da vivência perfeita, mas também o caminho ao viabilizar a fraternidade entre seres ainda imperfeitos, mas que sonham com a perfeição e precisam se auxiliar em sua caminhada. Referências bibliográficas. Por favor, leiam as referências bibliográficas. Fim é o fim da palestra. Se você gostou desse vídeo, nos ajude dando um like ou clicando na mãozinha positiva. Se também acredita que o conteúdo possa ser útil para outras pessoas, compartilhe com elas nosso canal. Se quiser ser avisado do lançamento de novos vídeos, inscreva-se no canal e clique no sininho. Isso.
Gratidão pelo apoio e ajuda.